Pra mim, esse capítulo mostra que o Sanji é muito melhor do que o Zoro, pelo menos na minha opinião, como personagem. Vamos comentar sobre esse capítulo 1031 de One Piece. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, um vídeo muito tarde, é claro. Eu espero ser muito breve ao comentar sobre ele, porque eu gostei muito e eu queria explicar o porquê eu acho que o Sanji é melhor que o Zoro, na minha opinião, como personagem. Ele pode não ser mais forte, mas ele é um personagem muito, mas muito bom. A decisão final que ele tomou no final do capítulo foi incrível. E bom, gente, vai ter uma capa colorida com o Zoro ali, como se fosse o imediato. Seriam todos os imediatos ali de cada bando, de cada local e tudo mais. Porque tem o Sabo, tem o Killer, tem o Beppo e tem todo mundo assim que seria considerado o imediato, que todo mundo gosta de fazer essa briga de quem é o imediato do chapéu de palha e blá blá blá. Pra mim é o Zoro, mas tudo bem. E bom, o capítulo começa, a Big Mom foi estraçalhada ali pelo LOL e pelo Kid. Assim, estraçalhada assim, caiu tudo em cima dela, só que até parece que ela iria ser derrotada só com isso. Nós podemos ver que os dois estão cansados e aí o LOL pergunta quanto tempo dura esse negócio de transformar a outra pessoa em imã. Aí ele fala assim, até parece que eu vou te contar isso daí, né? Até porque seria uma desvantagem pra ele se o Kid e o LOL viessem algum dia a lutar. O LOL já saberia as técnicas dele. Bom, eles precisam saber, né? Porque estão no meio da batalha, aí que a Big Mom acende novamente, aparece lá e fala assim, meu, vocês são bons mesmo, vocês estão querendo derrubar mesmo a gente, vocês são fortes. Então fazia muito tempo, né? Faziam décadas, e eu queria saber quem foi que fez a Big Mom passar essa dificuldade toda. Será que foi ali em God Valley, quando o bando do Rocks ele se separou, se dividiu? A Big Mom foi para um lado, Kaido para o outro, o Rebek foi para um outro lugar. Cara, fiquei bem interessado para saber quem foi que deu esse caldo na Big Mom a ponto dela ficar tão animada com uma luta. Nisso que ela levanta, ela usa aquele seu golpe de Life or... seria Death, mas no caso aqui ela tá usando o Oshikuro. Aí não tem mais o Oshikuro, ela pega a alma dos pobrezinhos ali que estão ali, transformam vários homes ali, usa um ano da sua própria vida, come essa alma dela mesma, ela fica maior, aparentemente mais forte, mais poderosa e vai continuar lutando contra o LOL e contra o Kid. Gostei dessa parte. O LOL, mesmo que ele esteja cansado, o Kid também, vai ser a mesma coisa do Luffy. Vai ser por insistência, vai ser aquela luta de perseverança e todo mundo mais forte e tal. Mas o que eu mais gostei foi desse negócio dela comentando sobre alguém ter dado um caldo nela. Não, ela não disse com essas palavras, mas ela disse que fazia décadas que ela não lutava desse jeito, que ela chegava nesse limite. E eu curti. Quero mais coisas além de transformar o alvo em um imã, porque eu acho que esse poder do magnetismo do Kid tem muitas possibilidades, assim como o próprio do LoL, né? Não é possível que seja só ele transformar lá a espadinha, é meio que como se ela tivesse um room dentro dela e tal, e aí ele fere a pessoa porque vai entrar na pessoa como se o Room estivesse como é que fala? Na espadinha, né? Bom, passando daí, a gente vai pra luta do Apu e do Drake. O Drake não topou ali se juntar ao Apu, obviamente, né? E aí ele começa a entender como que funcionam os poderes do Apu. Eu não entendi muito bem, gostaria que vocês me explicassem, caso vocês tenham entendido certinho o que aconteceu. Acho que vou ter que esperar a tradução oficial para entender melhor. Porque o Drake diz que as técnicas do Apu parecem num primeiro relance que elas acertam aleatoriamente você a partir do que ele faz o bum bum bum, o com com com, sei lá, a musiquinha dele. E na verdade o alvo ele não é acertado por isso, na verdade ele segue uma linha de visão e aí a pessoa só tem que escutar o Apu. Eu não entendi muito bem o que ele quer dizer com escutar o Apu, se é escutar o que ele tá falando para saber onde que vai atingir para poder evitar esse golpe. Bom, acredito eu que seja um modelo tipo assim, a pessoa escuta o que o Apu fala e no que ele fala você percebe onde que ele vai te atingir porque ele já tá falando isso. Não entendi direito, me expliquem aí se vocês entenderam. Aí a Yamato chega naquele local, aí o Apu, ele viu que não deu certo a negociação com o Drake, aí ele fala assim, vou partir pra outra, vai tentar conversar com a Yamato, mas a Yamato fala, não, tô fora do Kaido, quero que se dane o Kaido.
No final ela vai bater espada ali junto com o Drake, a Drake vai falar, não, mas eu já saí fora do Kaido. Aí ela pega lá e fala assim, ah, então tá bom, então tô vazando. Larga ele lá, vai embora, enquanto o Apu vai junto com dois Numbers, né, porque um correu aparentemente atrás da Yamato, e o Apu vai correr atrás da Yamato, enquanto o Drake corre atrás do Apu, e daí vamos ver o que vai acontecer. A Yamato bem que podia derrotar logo esses Numbers, se é que ela consegue, pra terminar com isso de uma vez. E aí vem uma parte bem interessante do capítulo, que logo a seguir temos a Robin sendo perseguida pelo pessoal da CP0 e comentando que dentre o pessoal da CP0, todos os caras de escalão mais alto, de elite e tal, os mascarados eles estão em um outro nível. Interessante porque esses mesmos caras parecem ter sido ordenados pelo Lute a fazer alguma coisa. Será que o Lute superou esses caras? Fica aí a dúvida. Porque parecia que ele tava mandando nos caras, mas não sei, né? Vai saber. Bom, tirando isso, acredito que a Robin vai ser resgatada por alguém, por quem eu não sei, mas ela vai conseguir de alguma forma. Talvez a Yamato possa encontrar ela no meio do caminho e ajudar, que é uma pessoa forte. Porque ali a gente só consegue imaginar pessoas fortes lutarem contra eles. Pode ser o Frank, pode aparecer o Usopp no meio do caminho, errar o caminho lá onde o Kinemon falou com ele. Pode acontecer milhares de coisas. Bom, depois a gente vai pra parte melhor do capítulo, que é onde a gente encontra o Sanji. Ele tá lá perto de umas mulheres e tudo, e uma mulher tá sangrando, morrendo de medo dele. E aí o que aconteceu, gente? O Sanji nessa transformação, ele começou a não ser ele mesmo também. E eu achei que isso nunca ia acontecer. E aí o Sanji, graças a isso, acabou batendo lá na mulher, tipo, espancou mesmo. Ou seja, o traje da Germa 66, junto com o corpo do Sanji, ele entrando no corpo do Sanji, fazendo morada ali e tudo mais, acabou fazendo com que o Sanji se transformasse em um cara parecido com os seus irmãos. Tanto que foi por isso que ele espancou essa mulher. E eu achei interessante porque eu achei que isso nunca seria possível de acontecer. Mas melhor do que isso foi quando o Sanji pega e começa a se perguntar, é por causa desse traje aqui que eu tô fazendo? Vou quebrar esse traje aqui, eu vou ser eu mesmo até o final, mesmo que eu não fique mais forte, mesmo que eu não possa ver as mulheres no banho, esse monte de coisa, eu quero ser eu mesmo, entendeu? E essa decisão que foi muito maneira. O Sanji ele tem uns crescimentos como personagem que pra mim são diferentes do crescimento do Zoro. O Zoro eu vejo mais como um personagem forte, apelão, tem ali a sua história mais ou menos e tal, mas não é igual o Sanji, sabe? Eu acho que o Sanji ele tem uma bagagem maior, assim, e eu acabo gostando mais dele como personagem do que o próprio Zoro. Gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso. E essa decisão foi uma decisão difícil, até porque o que o Sanji precisa pra estar junto com o Luffy? O que ele precisa? De um cara como os irmãos dele que pode derrotar qualquer um facilmente, ou que seja super forte e tal, 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 ou um cara gentil que não consiga, por exemplo, lutar contra mulheres como ele é, né, e tal, que seja inútil, esse monte de coisa. Ele fica nessa questão, assim, do que o Luffy quer que ele seja, sabe? Só que a resposta tá dentro dele. A resposta que o Luffy quer é que o Sanji continue sendo o Sanji. Não seja o Sanji Vinsmoke, não seja o Sanji da Germa. E essa decisão dele, quando ele quebra lá o negócio, eu falei, muito, mas muito maneiro. Depois disso ele ainda faz uma ligação ali pro Zoro, né? Fala pro Zoro que se ele não voltasse ele mesmo, se ele virar uma pessoa diferente, pro Zoro matar ele. Por quê? Porque talvez esse traje e tudo mais, ele mesmo quebrado e tudo, ele já entrou em contato com o corpo do Sanji. Então pode ser que o Sanji acabe se transformando em um androide, vamos colocar assim, esse super-humano que é da Germa 66. Por isso ele fala isso pro Zoro, mas eu duvido que isso aconteça. Talvez possa acontecer na batalha contra o Queen, por alguns momentos, mas depois ele vai voltar completamente ao normal e nunca mais vai, tipo, ser igual ao da Germa, assim, tipo, robozinho lá. Robozinho não, Power Ranger preto, né? Ele parte pra cima do Queen, é ali onde termina o capítulo, onde ele vai lá, o seu Hell Memories, né? Memórias do Inferno. Pra quem não se lembra, Memórias do Inferno foi lá no... como é que é? No Okama, no país dos Okamas lá, né? E, gente, cara, o que eu queria comentar mais sobre esse capítulo, de forma bem breve mesmo, é mais sobre o Sanji. É claro que as outras partes do capítulo foram interessantes, mas vocês me conhecem, sabem que eu gosto de focar numa parte que eu gostei mais. E eu gostei muito do crescimento que o Sanji teve ao decorrer desse tempo todo, o medo que ele sentia de se tornar outra pessoa, e sim, ele acabou se tornando outra pessoa, né? Com um exoesqueleto, não sei o que, começou a ativar as mudanças no corpo dele e tudo. Eu acho que a Germa fez isso de propósito, aliás, e aí colocou a decisão na balança, né?
ou eu sou um cara, vamos falar assim, útil pro Luffy e não sou eu mesmo, ou então eu sou eu mesmo e não sou um cara tão útil assim. Mas é desse jeito que o Luffy quer. Foi assim que ele te chamou. Ele chamou o Sanji porque o Sanji era daquele jeito. E não porque sendo tarado, sendo não sei o que, e não sendo indiferente com as pessoas e sendo como os irmãos dele. Eu gosto que o Sanji ele tem uma bagagem muito boa, tudo que ele passou, tudo que ele fez em Whole Cake, tudo que aconteceu em todas as partes assim do mangá assim do Sanji, me colocam assim como ele um personagem assim muito mais legal pra mim do que o Zoro. Porque eu sou um cara mais de, eu não gosto só das porradinhas, lutinhas, eu gosto de um pouco mais de personalidade, um pouco mais de memória, um pouco mais de flashback, um pouco mais de crescimento do personagem, sabe? Enquanto o Zoro ele tem mais aquela pegada mais bruta e tudo, é o jeito dele ser. O Sanji já é aquela pessoa mais gentil, sentimental, assim, que faz assim o meu estilo assim de personagem que eu costumo gostar. Não é à toa que eu gosto muito do Tanjiro, lá de Kimetsu no Yaiba. Por quê? Porque o cara é muito gentil, o cara é muito gente boa. Ele não precisa ser o mais forte. Ele só precisa ser ele mesmo. Então, cara, gostei muito do capítulo de One Piece por conta do Sanji. Muito maneiro. E é por isso que eu acho que o Sanji, ele é melhor que o Zoro, na minha opinião, tá? Mas essa é só a minha opinião. Você pode comentar aí a sua. Por que você gosta do Zoro, ou por que você gosta do Sanji, ou outro personagem, beleza? O que você espera pro próximo capítulo de One Piece? Será que o Oda vai continuar fazendo essa mesclagem assim nas lutas? Tipo, mostra um pouquinho da Yamato, depois mostra um pouquinho do Zoro, depois mostra um pouquinho do Sanji, depois mostra um pouquinho do Luffy e por aí vai? Eu acho que, se for assim, do jeito que ele tá fazendo, tá ficando bom. Mas eu não sei se ele continuar nesse ritmo, fazendo a mesma coisa, cortando uma luta e indo pra outra, se isso vai acabar fazendo a gente perder um pouquinho o interesse entre as lutas. Querendo ver a luta já, tipo, direto, assim. Ver o Kid e o LOL lutando contra o Big Mom, depois o Zoro e o Sanji e tal, fazendo pequenas mesclas, não juntando várias partes em uma coisa só. Porque nesse capítulo, olha o que ele fez. Ele pegou a Robin, mostrou a Robin com o Brook, ele depois mostrou a Yamato lá, o Draken e o Apu, aí depois mostrou o Zoro e o King e o Sanji e o Queen, e nisso tudo ele mesclou o Sanji com a luta do Zoro e tal, ficou bom, mas eu não sei se isso deixaria um pouco bagunçado as coisas, né? Gostaria de saber também o que vocês acharam da técnica do Apu, vocês entenderam exatamente como ela é? Se eu não estou enganado, ainda não explicaram exatamente como ela funciona. Se vocês entenderam, comenta aí embaixo. Porque eu tô aqui pra trocar ideia com vocês, galera. Mano, eu tô fazendo até uma próxima, galera. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou.